O poder transformador do louvor. Lembro de uma história que ouvi uma vez. No início dos anos 2000, houve uma grande campanha evangelística na África do Sul. O grupo que cuidava do louvor neste evento se dividiu em duas equipes. Uma ficou responsável pelo culto da tarde e a outra pelo culto da noite. O pessoal do culto noturno era o mais profissional, tinham os melhores cantores e músicos mais experientes, por isso ficaram com o horário principal. Mas o pastor observou algo importante. Durante o louvor da tarde, as pessoas pareciam muito mais tocadas, motivadas a orar, se arrepender e adorar a Deus. Havia uma diferença enorme no ambiente entre o período da noite e o da tarde. O pastor foi investigar e descobriu que o grupo da tarde estava jejuando todos os dias da semana. Eles tinham uma grande fome pela presença de Deus. Essa foi a verdadeira diferença. Não era a voz, nem o instrumento, nem mesmo o talento, mas sim a busca sincera por Deus que mudou tudo. Quando aquela equipe subia ao palco, a música deles tinha um valor, uma força real. Quero te convidar a pensar nisso. Qual é a importância da música na sua vida? A música deixa nosso coração mais sensível e nos ajuda a ouvir o que Deus quer nos dizer. Ela é um caminho para receber bênçãos divinas, consolo e força. Mesmo nos momentos mais difíceis, podemos nos voltar para a bela música que vem de Deus. Você já parou para notar a força que a música tem? Já aconteceu de você ouvir uma canção no rádio e, de repente, lembrar de momentos do passado ou reviver as emoções de quando a ouviu pela primeira vez? A música é poderosa. Ela chama a nossa atenção, toca nossos sentimentos e muda a nossa alma. Eu pesquisei um pouco sobre os efeitos da música e encontrei o seguinte: ela tem um impacto incrível na nossa vida emocional, mental, social e até espiritual. Veja só alguns exemplos. Ouvir música diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, acalmando a ansiedade. Faz com que o cérebro libere dopamina, a substância que nos faz sentir bem. Pode ajudar a dormir mais rápido, acordar menos durante a noite e se sentir mais descansado de manhã. A música ajuda a produzir um anticorpo chamado imunoglobulina, que fortalece o sistema de defesa e pode combater vírus e bactérias. Faz com que os vasos sanguíneos se alarguem, melhorando a circulação e a saúde do coração. Muitos dos momentos mais importantes da nossa vida estão ligados a uma música. Casais têm a sua música, aquela que tem um significado especial para a história deles. O poder da música aparece em outras áreas também. Foi usada em campos de batalha para levantar o ânimo e dar coragem aos soldados. A música é algo sério e importante. Você vai se surpreender com o que a música de adoração pode fazer na sua casa. Ela cria um ambiente que convida a presença do Espírito Santo e, por consequência, a paz que só Deus pode nos dar. Toda música inspira de alguma forma. Algumas inspiram para o trabalho, outras para o amor, e outras para a adoração. A música que nos inspira revela Deus e nos leva até Ele. A música existe para nos ajudar a adorar com toda a nossa força. Quando foi a última vez que você adorou de verdade, com toda a sua energia? Que tipo de ambiente podemos criar se começarmos a adorar Jesus Cristo com sinceridade? Que tipo de ambiente podemos criar se começarmos a falar, ler, ouvir e tocar a palavra de Deus? Em Êxodo 33, versículo 14, está escrito: "E ele disse: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso." Toda vez que oramos, lemos a Bíblia ou abrimos o coração para adorar, estamos criando um ambiente especial. Estamos convidando a maravilhosa presença de Deus a se manifestar entre nós. E quando Ele vem, traz um poder que transforma. A presença de Deus afasta todo o mal e espírito impuro. Acaba com as influências ruins. Traz paz e renovação. Desperta o nosso espírito. Enche nosso coração de alegria. Se você ler a Bíblia, vai encontrar muitos exemplos da força que existe no louvor a Deus. Eu acredito que isso acontece porque, quando nós, que temos o Espírito Santo, levantamos nossa fé para louvar o Senhor, a glória, o poder e a presença dele se manifestam. A Bíblia diz que Deus mora no meio do louvor do seu povo. Por isso vemos que muitos milagres acontecem por causa do louvor. Correntes são quebradas e batalhas são vencidas quando o povo de Deus começa a louvá-lo. Quero ler um trecho da Bíblia para te ajudar a entender a força do louvor. A história é sobre o rei Josafá,
que recebeu a notícia de que exércitos inimigos tinham declarado guerra contra Judá. Ele soube que uma grande multidão de inimigos estava vindo para atacar. O rei orou e jejuou, e Deus mandou um recado para ele não ter medo, pois a batalha não era dele, mas de Deus. E foi o que aconteceu, de acordo com 2 Crônicas 20 versículos 20 ao 23. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E, ao saírem, pôs-se em pé Josafá, e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e nomeou cantores para o Senhor, que o louvassem vestidos de trajes santos, e que fossem na frente do exército, e dissessem: Louvai ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. E, quando começaram a cantar e a louvar, o Senhor armou ciladas contra os filhos de Amon, de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e acabar, e, tendo eles destruído os moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a se destruir. Josafá não precisou lutar. Ele escolheu louvar a Deus. Eles deram graças. A Bíblia diz: quando começaram a cantar e a louvar, o Senhor armou ciladas contra os homens de Amon, Moabe e o monte Seir, que tinham vindo contra Judá. Guarde esta lição: quando você louva ao Senhor, mesmo no meio do perigo, Ele vai agir. Quando você louva a Deus, mesmo com os inimigos vindo contra você, Deus vai interferir. Claro, louvar nem sempre é fácil. Haverá dias em que não teremos vontade. Haverá momentos de grande pressão e luta. Mas eu garanto que, se você aprender a louvar a Deus de todo o seu coração, nesses momentos, Ele será um apoio seguro. Você vai descobrir que Ele é mais do que capaz de parar e vencer seus adversários. Não importa a fase que você esteja vivendo, boa ou ruim, com muito ou com pouco, o louvor precisa ser sua prioridade. Agora, vamos orar. Querido Deus poderoso, soberano de tudo, Criador de todas as coisas. Tu és perfeito em tudo o que fazes. Eu me uno ao coro celestial que canta: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tua palavra em Apocalipse 5 versículo 12 diz, dizendo com grande voz: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Meu coração hoje se enche de louvor e adoração. Oro por todos que estão ouvindo e, juntos, dizemos: Obrigado, Jesus, pela cura, porque pelas tuas feridas fomos curados. Fomos restaurados em nosso corpo e em nossas emoções. Agradeço de antemão, Senhor, pela vitória que está chegando, por abrir essa porta de oportunidade. Obrigado por derramar tuas maravilhosas e divinas bênçãos, as bênçãos do céu. Eu te louvo porque minha vida transborda, cheia do teu favor e de bênçãos do alto. Tu és Deus forte, e eu te louvo antecipadamente por restaurar meu casamento. Eu te louvo por refazer os relacionamentos quebrados, por reconstruir lares e por curar os corações partidos de cada pessoa que escuta. Deuteronômio 28 versículo 12 diz: O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Eu te louvo e agradeço por esta promessa. Abro meu coração para receber. Agradeço por abençoar o trabalho das minhas mãos. Obrigado por me fazer emprestar a muitas nações e não precisar pedir emprestado. Tu és um Deus maior do que tudo o que eu vejo na terra. Meus olhos podem ver coisas que me causam tristeza ou desânimo, mas a minha fé enxerga um Deus que pode me tirar do fundo do poço e me colocar em um lugar alto e seguro. Tu, Jesus, és maior do que os problemas de dinheiro. Tu és maior do que as dívidas. Tu és maior até mesmo do que a riqueza e o dinheiro do mundo. Meus olhos podem ver a falta, mas a fé vê o provedor. Meus olhos podem ver a doença, mas a fé vê o curador. Meus olhos podem ver o perigo, mas a fé vê o meu protetor, que é Jesus Cristo. Eu te louvo hoje, Senhor, porque a Bíblia diz que Tu és um Deus capaz de fazer muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Tu és digno de todo louvor, Senhor. E mesmo enquanto espero em Ti com fé, acreditando e confiando que farás milagres na minha vida, eu Te louvo só por seres cheio de amor e compaixão.
Tua graça é maravilhosa. Tu és de fato uma grande maravilha. Salmos 150 versículo 2 diz: Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a sua imensa grandeza. Eu te louvo pela tua grandeza, Rei Jesus. Oro para que tu sejas para sempre o desejo do meu coração. Que tu sejas o principal em tudo o que eu quiser. Eu bendirei ao Senhor com toda a minha alma e lembrarei de todos os seus benefícios, porque Ele perdoou todos os meus pecados. Ele curou todas as minhas doenças. Eu te louvarei porque tu, Jesus, me salvaste da morte. E tu me tiraste de um lugar tão sombrio e me coroaste com teu amor e bondade constantes. Tu és digno de toda a nossa gratidão e adoração, porque tu, Senhor, nos fizeste uma geração escolhida, um grupo de sacerdotes reais, uma nação separada. Obrigado por nos chamar da escuridão para a tua luz maravilhosa. Pai, sou fortalecido pela tua paz e renovado pela tua alegria. E acima de tudo, permaneço em fé e expectativa por um grande agir da tua mão sobre a minha vida. Que tu sejas glorificado para todo sempre, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Comente aqui embaixo se esta mensagem tocou seu coração. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder do louvor.